trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que Deus também falou ao meu coração. Eu confesso para você que quando eu fiquei me lembrando desse texto, eu nem queria trazê-lo, mas tudo que eu olhava apontava para esse texto, tudo que eu estudava, quando eu via tinha esse texto. Eu falei assim, não é possível, não, Deus está querendo alguma coisa mesmo aqui. E é por isso que eu quero dizer para você que tem uma revelação do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 6, uma palavra muito clara de como Deus Ele está querendo fazer aqui conosco nesse tempo. Então, Marcos no capítulo 6, versículo 34. Pode abaixar para mim um pouquinho o retorno aqui, que eu acho que... Marcos 6. Vamos ler desde o 30. Diz assim a Bíblia: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Então, vamos ficar com essa pergunta até aqui. Feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que coloca no nosso coração. Que o Senhor venha, Deus, multiplicar ela sobre nós. Faz-nos compreender, Senhor, toda a revelação, Deus, que está no Teu Espírito Santo, Deus, através dessa palavra sobre as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse texto, o texto que você conhece, se não lendo dele, mas lendo em outros lugares ou ouvindo alguém, quando fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Primeiro, a Bíblia vai deixar claro que Jesus, no meio do caminho, ele se compadece das multidões que estavam, depois que ele desembarca, vindo de um lugar onde os discípulos acabam prestando conta a ele de coisas que haviam feito no meio do caminho. Ele percebe ali uma grande multidão no meio do caminho e olha para aquela multidão e percebe que aquela multidão era uma multidão que não era como uma multidão que não tinha pastor, que não conseguiam definir. Quando fala de pastor, fala de definir direção para a vida deles, de definir direção para o caminho deles. E aí, quando a gente vai olhando para a palavra de Deus, a gente vai perceber no versículo 35, a partir dele, que declinando a tarde, foi o momento aqui mais tenso dessa reunião, ou pelo menos o único momento tenso, né, dessa reunião, porque até então Jesus ele começou a curar, ele começou a trabalhar, abençoando a vida das pessoas, ministrando palavra, ensinando, instruindo, fazendo aquilo que normalmente ele fazia, abençoando o povo que estava ali reunido. E aí, quando vem declinando a tarde, e quando eles falam declinando a tarde, não está falando do meio da tarde, mas fala assim quando já está o sol se pondo mesmo. E quando acontece isso, os discípulos começam a ficar preocupados com a situação daquela multidão que estava ali em volta. Então havia nos discípulos uma preocupação por causa dos outros, de como os outros iriam fazer para poder
comer, para poder se alimentar. Como os discípulos iam fazer se ficassem muito tempo ali? Então, na cabeça dos discípulos, analisando a situação, eles perceberam algumas coisas. E aí eles trouxeram uma análise muito clara para Jesus do que estava acontecendo ali, enquanto Jesus ensinava. Eles olharam para Jesus e falaram: olha, Jesus, é deserto esse lugar. E quando fala de um lugar que é deserto, fala de um lugar onde tem ausências, de um lugar onde é difícil ter alguma coisa ou plantar alguma coisa, colher alguma coisa daquele lugar. Quando fala do deserto, das ausências, quando fala do deserto, está falando dessas ausências que existem muitas vezes na nossa vida, que acabam nos fazendo tentar reparar demais naquilo que falta, do que reparar naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele pode realizar sobre nós. Então é difícil encontrar provisão ali, e os discípulos, eles fazem ali uma análise sobre isso. Olha, o deserto está aí. Agora, não só o deserto está aí, mas também a hora é avançada. Então, além de estarmos num lugar onde não tem pessoas para nos ajudar, não tem outras casas, não tem de onde comer, não tem de onde beber, a situação é precária, tem um horário também que está avançando. E quanto mais esse horário avança, pior fica para a gente. Então era difícil, além de ser difícil encontrar a provisão, o fim naquele momento se aproximava. Então parece que o fim tinha chegado. E é interessante notar que assim, eu reparo muito nas coisas quando Deus vai ministrando, porque Deus, quando Ele quer falar sobre algo, Ele vai confirmando isso várias vezes, né? E se você tem acompanhado as últimas ministrações que a gente tem falado aqui, você tem acompanhado que em todas elas, na direção de todas elas, a gente acaba falando um pouquinho sobre essa questão de que, olha, o fim está se aproximando. A gente falou sobre isso, do fim que se aproximava quando os pescadores estavam lá à noite. A gente fala sobre o fim que se aproximou na situação de Jairo. E agora, quando eu olho esse texto, o qual Deus me incomodou tanto, mais uma vez a gente vê aqui, olha, a hora está avançada, o fim do dia está avançado. E o que Deus está querendo falar com isso tudo para a gente? Então eu queria que você reparasse muito bem que o Senhor está querendo ensinar algumas coisas para a gente nesse momento. Que nesses tempos, muitos estão temendo o fim. Mas o Senhor está deixando claro para todos nós. Se você tiver que esquecer tudo que você esqueceu nessa pregação de hoje, guarde isso. Que mesmo que pareça que o fim se aproxima e o medo do fim, ele bate a porta da nossa casa todo dia, o tempo todo, através de um monte de coisa, através de um monte de notícias, Deus está dizendo para nós claramente o seguinte: palavra do Senhor: eu sou a vossa esperança. Eu sou o recomeço. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Então não se esqueça disso. O fim pode parecer que se aproxima, mas o Senhor está dizendo e confirmando dia após dia: não se preocupe com o fim, eu tenho guardado a vida de vocês. Aleluia. Pode apresentar até preocupações, tentarem se aproximar de nós, mas nós temos sempre que repetir para toda preocupação e dificuldade no meio do caminho: olha, eu sei que a minha esperança, ela vem do Senhor. E aí eles falam a terceira coisa para Jesus: olha, além de o lugar ser deserto, além de a hora ser avançada, eles dizem para Jesus: eu acho melhor despedir a multidão. Eu acho melhor dizer para eles que eles têm que ir, ou seja, deixem-lhes ir, e deixemos eles ir à sua própria sorte. Mas quando os discípulos queriam mandar eles a serem despedidos à sua própria sorte, o que eles queriam ensinar, o que eles queriam mostrar para Jesus era a preocupação que eles tinham com o povo que estava ali em volta. Então os discípulos, eles eram sim preocupados com aquilo que estava acontecendo ali, ou com a possibilidade deles não se alimentarem. Então por isso que ele fala: despede a multidão. Mas Jesus, ele sempre tem um plano muito melhor e muito diferente dos nossos planos. Então a sua análise pode ser a melhor de todas. A sua preocupação com quem está em volta de você sempre pode ser a melhor de todas. E Jesus quer dizer para você: olha, mas mesmo que você esteja preocupado com muita coisa em volta, eu sempre tenho um plano do qual você nunca conseguiu imaginar, pensar ou perceber que eu tinha a ideia de fazer isso. Só Jesus sabia aquilo que ele estava prestes a fazer. Só Jesus sabe aquilo que ele está prestes a realizar, e não eu e você. Então nós podemos até ter os nossos próprios planos, as nossas ideias, como é que vão ser as coisas, o que vai acontecer, mas ele sempre tem uma ideia muito melhor.
Quando eles disseram para Jesus para despedi-los, olha, despede-os para que eles possam ir para poder encontrar alguma coisa para comer. Então veja que os discípulos, eles queriam muito mais, que aquela multidão que estava ali tivesse condição de buscar alimento para ela. Então o problema daquela multidão não era que ela não tivesse condição de buscar alimento. Eles até tinham condição de buscar os seus próprios alimentos, ou pelo menos alguns deles ali enquanto estavam envolvidos. Mas Jesus naquele momento, ele não quer apenas que a multidão encontre possibilidade dos seus alimentos, mas ele quer que os próprios discípulos possam alimentar a multidão. No versículo 37, Jesus olha para eles e fala assim: dai-lhes voz de comer. Olha o que ele está dizendo: vocês aqui vão dar de comer. Jesus sempre tem esse plano melhor. Então nesse momento, Jesus aqui, ele está dando uma ordem para os discípulos. E a ordem para eles é: olha, você está vendo a necessidade dos outros, mas você vai dar de comer. Agora, só pode dar de comer, só pode alimentar outro, só pode suprir a necessidade de outro aquele que tem a sua própria necessidade suprida. Aquele que tem condição de ter para si e também de ter para o outro. Então olha o que Jesus está dizendo para você. Ele está dizendo: olha, você vai dar de comer, você vai alimentar, você vai suprir a necessidade de outros. Você está preocupado com eles e querendo que eu faça alguma coisa para poder suprir a necessidade deles, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu vou usar você para suprir a necessidade dele. Eu não vou usar outro, mas se eu estou colocando isso no seu coração, é porque também eu vou lhe dar a condição para que você possa fazer isso. E aí, quando eu olhei para isso, sobre aquilo que os discípulos eles precisavam fazer, eles não poderiam suprir a necessidade naquilo que eles tinham, mas só poderiam suprir a necessidade naquilo que lhes sobrava ou que eles tinham a mais. Então quando Jesus ele dá ordem, os discípulos, interessante que eles vão se preocupar no versículo 37, olha, mas iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? O que eles estão dizendo para Jesus é o seguinte: olha, Jesus, o Senhor sabe que a gente não tem condição de suprir a necessidade deles. O Senhor sabe que para suprir a necessidade dele tem que comprar 200 denários de pão. E aonde é que a gente vai arrumar isso? Bom, Jesus ele não perguntou para eles quanto de pão que eles tinham que comprar. Ele não perguntou para eles o quanto de alimento que eles tinham que buscar. O que ele fez foi o seguinte: olha, vocês vão dar de comer para eles. Não importa o quanto que você tem. Aí eu digo de novo para você: não importa o quanto que você tem. A questão é: você conseguirá fazer isso sim. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, não só para esse texto aqui, mas quando a gente olha, por exemplo, para o texto de João, ele vai ensinar que quando Jesus pergunta para eles: vocês vão dar de comer? Ele pergunta assim: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Se a gente olha só para Marcos, dá a ideia de que os discípulos tinham 5 pães e tinham 2 peixes para quê? Para eles. Então Jesus, olha, despede a multidão, a hora é avançada, o lugar é deserto e nós temos 5 pães e 2 peixes. Então se o Senhor mandar eles, a gente consegue garantir a comida para o Senhor e a comida para a gente. Mas quando a gente olha para o Evangelho de João, ele diz o seguinte: que na verdade foi um rapaz, um jovem, que tinha os 5 pães e os 2 peixes. Então, na verdade, os discípulos, eles não tinham nem 5 pães e nem 2 peixes. Quem tinha era o jovem. Os discípulos não tinham isso. Na verdade, os discípulos não tinham nada para comer. Os discípulos não tinham alimento nenhum para eles. E não tinha alimento nenhum para Jesus. E Jesus olha para eles, que quando olham para a sua despensa, e diz para eles: não, mas vocês vão dar de comer. Ele não está dizendo para eles assim: tire do pouco que você tem. Mas ele está dizendo assim: tire do que você não tem. Na verdade, Jesus não está fazendo isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, você vai tirar não do que você tem agora, ou do que você acha que tem, ou do que você não tem.
mas você vai tirar daquilo que eu vou te fazer, daquilo que eu vou te dar. Porque quando Jesus ele dá uma promessa, quando ele dá uma palavra, quando ele dá uma ordem para que eles tirem e dê alimento, essa ordem não se baseia no tempo atual, no momento, mas a ordem dele se baseia naquilo que ele vai realizar. Então quando o discípulo olha, ele olha e diz o que eu preciso para poder suprir, o que eu não tenho para poder fazer. Mas quando Jesus dá a ordem, ele diz, eu estou te dando uma ordem a partir daquilo que eu vou realizar através de você. Então quando ele diz assim, você vai dar de comer, não importa se a tua despensa está vazia, não importa se o teu dinheiro parece que é pouco. Quando ele diz, você vai dar de comer, ele diz, eu vou abrir uma janela do céu, eu vou fazer algo maravilhoso sobre a sua vida, e a partir disso eu vou te dar a condição de obedecer a minha ordem. Ele não pode dar uma ordem, ele nunca vai dar uma ordem sem antes dar a provisão, a possibilidade para que possamos cumprir a ordem que ele deu. Então o que Jesus está dizendo para nós aqui hoje é o seguinte: para que eu possa fazer isso sobre a sua vida, para que eu demonstre sobre você um plano melhor, é fundamental que você pare de dar ibope para as suas ausências. É necessário que você não fique olhando para aquilo que falta. Eu não tenho 200 denários de pão, eu sei que não tem. Eu conheço vocês, eu caminho com vocês. Mas quando eu estou dizendo para vocês, façam isso, não é sobre o momento, mas é aquilo que Ele vai realizar. Então quando Deus dá uma ordem para a gente, Ele fala assim, eu te dou a ordem e te dou a condição de você cumprir toda a ordem que te dou. E hoje Ele está dizendo para a gente, sabe qual é o segredo? Para a gente encontrar oportunidade de multiplicação sobre a nossa vida. É quando Ele dá uma ordem para a gente, no meio das nossas impossibilidades. A gente olha para aquela ordem que o Senhor nos deu e entende, se Ele mandou, é porque Ele vai suprir. Se Ele mandou, é porque Ele tem algo reservado para poder fazer no futuro sobre a vida. Então não podemos mais dar ibope para as nossas ausências. Temos que aprender a entender que nós somos chamados a compartilhar e ter a intenção de compartilhar antes de ter. Porque depois que a gente tem, é fácil ter a intenção. Depois que sobra, é fácil. Então hoje, você está aí na sua casa, estamos aqui, e talvez quando você olhe para a sua despensa, você é como os discípulos, que ouve uma voz de Jesus falando assim, você vai compartilhar, e você diz assim, mas não tem nem para mim. Aí Jesus diz assim, eu sei que você não tem para você, mas eu não estou falando do seu momento. Eu estou falando do futuro iminente que eu vou realizar na sua vida. Será que eu vou encontrar em você a intenção, Jesus nos falando, será que eu vou encontrar em você a intenção de compartilhar, ainda que você não tenha? Porque quando você tiver, é só você obedecer a ordem de compartilhar aquilo que eu vou fazer. Será que quando Ele olha para nós, existe essa intenção nossa de compartilhar aquilo que nós ainda não temos? Então os discípulos não tinham nada para eles. Os discípulos, eles não eram egoístas, como eu mostrei aqui claramente para vocês. Eles estavam preocupados unicamente com a possibilidade de abençoar aquelas pessoas que estavam ali também. Então, se eles não tinham nada para eles, mas Jesus dava essa ordem, Ele estava ensinando uma coisa para eles. Olha, que a partir do momento que você entende que existe a necessidade de compartilhar, mesmo que você não tenha para compartilhar, você só vai conseguir chegar a essa possibilidade, a esse momento de cumprir essa ordem, quando você cumprir algumas orientações minhas. E o que nós precisamos fazer? Aí Jesus, a Bíblia vai mostrar para a gente que Ele vai dar as dicas no versículo 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Então, nós temos que aprender o 40, vou ler também. Tomando eles 5 pães e 2 peixes, e o que fizeram, 40, e o que fizeram repartindo em grupos de 100, 150 e 50. Quando eles recebem essa instrução de Jesus para repartir o grupo, não havia nenhuma lógica para aquilo. Se nós não temos pães,
se nós não temos peixe suficiente, o Senhor manda que aquela multidão se separasse em grupo. Com qual finalidade? Então Jesus, ele não responde qual é a finalidade e o que ele vai fazer depois, mas ele dá uma palavra de ordem agora. Então o que ele está ensinando é o seguinte: obedeça agora, mesmo que você não entenda. Eu não entendi, mas obedece. Porque quando eu entro no caminho da obediência, eu crio possibilidade para que a multiplicação aconteça na minha vida. Em situações, quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, falando várias vezes, a palavra ensina para a gente assim: obediência quero e não sacrifício. O Senhor quer, o prazer dele é na obediência do ser humano. Jesus podia muito bem dizer para eles: olha só, discípulos, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma grande multiplicação de pão e peixe aqui. O negócio vai ser forte. O negócio vai ser maravilhoso, vai ser glória descendo, vai ser um mover sobrenatural. Então você separa o grupo e se prepara para aquilo que vai acontecer. E diga para eles que é algo sobrenatural. Não, ele não faz nada disso. Ele apenas fala assim: vá e se assente. E aí quando ele manda se assentar, ele manda se sentar na relva verde. Não tinha um lugar melhor para poder sentar, não. Não tinha uma cadeira para sentar, não tinha um sofá para sentar. Às vezes Jesus faz assim com a gente. Ele fala: obedece, senta aí. Não, mas não é confortável, mas senta aí. Se junta em grupo, mas eu não quero me juntar. Não, mas se junta em grupo aí. Mas eu não quero. Não, mas entra numa célula aí. Mas eu não quero. Mas se junta num grupo. Não, mas eu não gosto. E aí ele fala para a gente fazer umas coisas que não é confortável para a gente. Ele manda sentar no chão, não é numa cadeira, num sofá reclinável, que o Júcio e a Aline sabem fazer. O que ele está dizendo para a gente é: senta onde dá, porque você vai ver o que eu vou fazer. Ou seja, obedeça. Porque quando você obedecer, você está criando um ambiente para que ele faça uma multiplicação. Agora, quando nós não obedecemos, nós não criamos esse ambiente para que ele possa trazer multiplicação sobre nós. Então obedeça tudo, mesmo que não entenda. Ouvi uma frase que nunca mais esqueci e repito ela de vez em quando: quando o Senhor mandar sentar, não olha para ver se tem cadeira, senta. Isso é confiança. Eu não fico reparando nas coisas, eu apenas obedeço. Então, além da obediência que nós precisamos mostrar o tempo todo, nós precisamos entregar a Jesus do nosso pouco. Versículo 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes. Então aquele jovem entrega e perde. Ele perde os 5 pães e os 2 peixes. E os discípulos podiam até ter pensado assim: segurava os 5 pães e os 2 peixes, mas ninguém pensou nisso. Perde para Jesus. Porque quando a gente perde para Jesus, e a matemática é a equação da multiplicação. Você está disposto a perder para Jesus? Olha para o seu irmão que está aí do seu lado na sua casa aí. Está disposto a perder para ele? Jesus chegar para você e falar assim: perdeu, parceiro. Perdeu. Você vai olhar para ele e perdi com prazer. Porque no reino de Deus, a gente perde é para ganhar. Porque no reino a gente não perde, a gente investe. Entendeu isso? Entrega a Jesus o pouco, aí ele toma nas suas mãos e abençoa. Aí sabe o que ele está ensinando aqui para a gente? Que olha só, escute essa direção do Senhor sobre a sua vida. Você está achando que não tem, e o que você tem é pouco. Mas o Senhor, ele vai entregar sobre a sua vida, nesses dias, um sinal de provisão. Isso Deus colocou muito forte no meu coração. Muito forte. Para que eu dissesse isso para a igreja dele. Deus vai entregar sobre você um sinal de provisão. E quando você olhar para aquele sinal, você vai perceber que ele é um sinal pequeno. E você vai se lembrar que quando essa provisão chegar, você vai se lembrar dos 5 pães e dos 2 peixes. E você vai fazer exatamente o que Jesus fez. Você vai pegar essa pequena provisão, seja através de um pequeno trabalho, de um pequeno recurso que entrou, e você vai pegar isso com toda a fé do seu coração, vai levantar os céus e vai fazer como Jesus. Vai agradecer ao Senhor, vai dar graças ao Senhor por aquilo que você recebeu, mesmo sabendo que não é suficiente para suprir tudo. Porque quando você fizer esse ato de consagração ao Senhor,
o Senhor vai trazer uma multiplicação sobre a sua vida. Eu creio num tempo, e esse tempo é um tempo propício, Senhor, para que haja multiplicação nas casas e nas famílias. Eu quero profetizar sobre a sua vida, multiplicação na tua despensa, multiplicação no teu arroz, no teu feijão, no teu açúcar, multiplicação no gás, multiplicação no teu pequeno dinheiro, multiplicação porque você vai se saciar da comida, do alimento, multiplicação na tua casa. E quando você olhar para trás, você vai dizer: Senhor, eu não sei como isso aconteceu, mas você vai se lembrar que Deus não libera a palavra dele à toa para jogar no chão. E eu sinto o Espírito Santo falando de uma maneira muito especial com a igreja dele hoje. Ele dizendo para você que você vai experimentar a multiplicação dele sobre a sua casa. Você vai experimentar a multiplicação dele sobre a sua família. Entre no caminho, meu irmão, minha irmã, da obediência. Entre no caminho em que você vai obedecer mesmo que não entenda, te agradecer pelo pouco que vai entrar. E você vai experimentar multiplicação do Senhor na tua casa. E você vai dizer: olha, não foi apenas nos tempos antigos que houve multiplicação, mas nos tempos que eu mais precisei na minha vida também, o Senhor chegou, tocou, abençoou e multiplicou aquilo que eu tinha. Você vai experimentar isso sobre a sua casa, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz, o salmista diz: fui jovem, hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Você não vai ficar desamparado. Os discípulos não tinham alimento nem para eles. O que Jesus estava fazendo não era apenas dar alimento para a multidão, mas era prover alimento para os seus próprios discípulos que andavam ao seu lado. Pensa comigo, a multidão uma hora ia para poder ser curada, outra hora ia para ouvir o ensinamento. Mas sabe, os discípulos andavam com Jesus para onde ele ia. Eles seguiam a Jesus aonde Jesus ia. Os discípulos acompanhavam ele o tempo todo. E você, quanto tempo tem acompanhado o Senhor? Quanto tempo você tem servido o Senhor? Você tem andado com o Senhor? E às vezes suprindo a necessidade de muita gente, ligando para pessoas, orando por pessoas, e só você sabe o que você tem passado. Mas Jesus hoje está dizendo para você: discípulo, saiba de uma coisa, eu não esqueci da multidão, mas também não esqueci de você. Eu não esqueci dos dias que você caminha e me segue. E aquilo que eu quero fazer com os outros, eu quero também fazer na sua vida. Eu quero multiplicar também na tua casa. Eu quero multiplicar também o recurso para você. Então entregue a Jesus o pouco que você tem. Porque olha o que diz no versículo 41 ainda na parte B. Tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, o abençoou. E partindo o pão, deu aos discípulos. Primeiro, ele deu para os discípulos. Para quê? Para que eles distribuíssem. Por quê? Ele deu uma palavra antes. São vocês que vão dar de comer. Não sou eu. São vocês que vão dar de comer. Então sabe o que Jesus está dizendo? Que para muitas pessoas que talvez estejam passando por necessidades, você está orando: Senhor, abençoa lá. Jesus está dizendo assim para você: eu vou abençoar a sua vida e vou lhe dar condição de repartir. E quando eu lhe der a condição de repartir, é porque você vai ter me pedido para fazer, mas eu vou usar você para fazer, porque a minha ordem é: você vai dar de comer. Você é quem vai suprir. Você é quem vai ajudar. Então olhe para o irmão, para a irmã que está do seu lado na sua casa, aqui, e diga para ele: é você quem vai dar de comer. É você quem vai ajudar. É você quem vai suprir a necessidade. O Espírito Santo, ele vai falar com você em alguns momentos. Enquanto você estiver orando, ele vai mostrar pessoas para você na hora da sua oração. E quando ele começar a mostrar essas pessoas para você, você não vai pensar 2 vezes. Você vai ser usado por ele para entregar uma oferta para alguém, para repartir um pouco daquilo que você tem com alguém.
Quando você estiver orando e você tiver um sonho, Deus mostrar uma pessoa para você, você não vai pensar duas vezes e achar que é a carne falando contigo. Mas você vai entender que é o Espírito Santo de Deus dizendo para você: olha, tá vendo nesse pouco que você tem? Eu estou dizendo, vai lá e vai compartilhar, porque você vai ver o que eu vou fazer na sua vida também. É tempo da igreja entender o mistério da multiplicação de pão e peixe. É o tempo de cada discípulo compreender a multiplicação do pão e peixe. Tudo começa quando alguém diz: eu estou com disposição para perder, eu estou com disposição para entregar, eu estou com disposição para suprir. E a partir disso, a provisão do Senhor, ela vem sobre a vida, vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre a vida das pessoas que estiverem perto de você. Senhor, o Senhor está dando uma palavra para nós. A todos nós estamos ouvindo isso. Nós é quem vamos dar de comer. Nós é quem vamos dar de comer. Então eu não espero nada menos do que o momento e o tempo que o Senhor vai entregar sobre a nossa mão. E vai dizer: o que eu estou te entregando não é tudo para você, mas o que eu estou te entregando é para que você supra do outro, que vai suprir do outro, e vai suprir do outro. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo vai viver nesse tempo de dificuldade, mais uma vez, a multiplicação de pães e peixes. Eu creio, Senhor, piamente nisso. Eu sinto fortemente isso em meu coração, que o Senhor está preparando discípulos e discípulas para experimentar o teu sobrenatural. E eu quero dizer para o Senhor: eu quero fazer parte desse povo que experimenta do teu cuidado e que leva o teu cuidado para os outros. Os nossos corações, Senhor, estão abertos nesse momento para que o Senhor use as nossas vidas. E por isso, Senhor, nós estamos já fazendo contigo um compromisso de, mesmo, Senhor, no meio das nossas ausências, não reparar nelas. Mesmo, Senhor, de no meio dos nossos desertos, não reparar nele ou não reparar na hora avançada. E nem despedir para mandar ir para outro lugar buscar ajuda, mas assumir a nossa responsabilidade como igreja do Senhor. E dizer: Senhor, nós cremos que o Senhor vai nos dar a oportunidade de suprir a necessidade dos outros. Em nome de Jesus. Fica de pé comigo na sua casa. Põe sua mão no seu coração. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, eu quero logo depois fazer uma oração, pedindo a Deus que desate sobre a sua vida o segredo de experimentar uma multiplicação. Essa prosperidade, esse cuidado do Senhor, Ele vai chegar sobre nós. E enquanto esse louvor for ministrado, eu quero que você ore por famílias que o Espírito Santo tocará o seu coração. Não vai ser algo que Deus está falando com você, não são pessoas que Deus vai colocar para você, mas são famílias que você gosta, pessoas que você se preocupa, pessoas que você conhece que estão sem trabalhar. Você vai começar a orar por elas. Talvez seja você essa pessoa, mas você não vai orar por você, você vai orar por outra pessoa, porque você vai começar entregando a tua oração por outro e não por você. Eu tenho certeza que os céus estão abertos para ouvir a nossa oração, em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu,
pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor Deus, nessa hora, Pai, colocamos nossos corações na Tua presença e pedimos, Deus, que o Senhor venha gerar em nós, Senhor, esse sentimento de compartilhar, Senhor, mesmo aquilo que nós ainda não conseguirmos visualizar. Senhor, sobre todo aquele, Senhor, que tem esse desejo no coração, como, Senhor, eu entendo do Teu Espírito Santo que o Senhor fala, o Senhor trará, Senhor, um sinal de 5 pães e 2 peixes sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. E quando nós estivermos olhando, Senhor, para esse pequeno sinal, nós possamos identificar ali, Senhor, que o Senhor tem algo muito grande para poder fazer. E que haja, Senhor, em nossos corações, Senhor, liberalidade, desejo, Senhor, de ser usado por Ti, Senhor, para abençoar a vida de outras pessoas também. Porque nós profetizamos em nome de Jesus Cristo, Senhor. A nossa nação não vai passar fome. Os Teus filhos, Senhor, não vão passar privações. Nós profetizamos em nome de Jesus Cristo, Senhor, que se preciso for, Deus, se o Senhor quer salvar muitas pessoas e quer começar isso pela igreja, pela liberalidade dela, para salvar a vida de ímpios, Senhor, e eles perceberem, Senhor, aonde existe o verdadeiro amor, nós estamos aqui, ó Deus, para poder te dizer, usa-nos, Senhor, como instrumento de bênção na vida dos Teus filhos, de outras pessoas que estiverem ao nosso lado. Usa-nos, Senhor, como instrumento de bênção na vida deles. Mas eu peço também, Deus, como a Tua palavra nos ensina hoje, só pode dar de comer aquele que tem para si. Eu profetizo em nome de Jesus que não haverá falta sobre nenhuma casa, sobre nenhuma família,
Sobre nenhuma dessas pessoas haverá falta, Senhor, que ouve essa palavra hoje e decidem em seu coração, Senhor, a ser alguém também, ser um compartilhador das bênçãos que o Senhor tem entregue. Ensina-nos, Senhor, o caminho da multiplicação. Nos apropriamos dessa palavra, dessa bênção sobre nós, e declaramos, Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós veremos o Teu milagre, nós veremos o Teu poder se manifestando em nossas vidas e nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós oramos crendo que assim será, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, fique feliz já por aquilo que Deus vai fazer, por aquilo que o Senhor vai realizar. Então na sua casa aí você já pode olhar para o seu irmão, para a pessoa que está perto de você, para o seu familiar, dá um sorriso bem bonito para ele e falar: olha, Deus vai fazer algo grande na sua vida. Deus vai abençoar muito a sua casa, Deus vai abençoar muito. Deus tem algo preparado muito grande para realizar. Isso vai começar com um pequeno sinal. Então fique feliz, tire toda a preocupação do seu rosto, tire toda a tristeza do seu olhar. O sinal vai chegar e a provisão também vai chegar em nome de Jesus Cristo. Se você está nos ouvindo aí pela primeira vez, você afastou do Senhor, Jesus quer dizer uma coisa para você. Ele se preocupa contigo e Ele quer manter, fazer, criar sinais de multiplicação na sua vida. Mas para Ele fazer isso, você precisa entender caminho de obediência. A obediência precede a multiplicação. Primeiro senta, primeiro obedece a palavra dele, e aí Ele multiplica. E na palavra dele, Ele quer entrar e cear com você. Ele quer ser teu Senhor e teu Salvador. E se você entender que essa obediência é fundamental para que a tua multiplicação aconteça, se renda a Jesus. Se renda por quem Ele é. Se renda pela salvação que Ele tem para você. Se quiser fazer isso, na sua casa, você repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego meu coração, a minha vida, te aceito como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Pai, escreve o nome desse teu filho no livro da vida do Cordeiro, e de lá jamais seja apagado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se você assiste esse vídeo pela primeira vez, tem um recadinho aí para você, para te abençoar, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso na tua casa. Obrigado por cada vida, Senhor, que ouve a tua palavra, recebe uma palavra profética sobre a sua vida de direção. Abençoe toda essa semana para louvor e honra da tua glória. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Irmão, irmã, eu queria dar um aviso para você, dizer para você que nossa igreja, nós temos um projeto chamado Casas de Paz. Não é um projeto nosso, é um projeto do pastor Danilo Figueira. É um projeto abençoadíssimo de Deus. A base desse projeto está no livro de Lucas, no capítulo 10, na missão dos 70. E esse projeto é um projeto onde nós enviamos de 2 em 2
para ir aos lares. E quando essas duas pessoas elas vão aos lares, elas ministram 7 lições direcionadas. E essas lições direcionadas é para que você entenda os princípios para ter uma casa de paz. Então, dependendo do contexto da sua casa, se for homens, mulheres ou misto, nós podemos enviar um casal, podemos enviar uma dupla de homens, uma dupla de mulheres. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, você que não é convertido, acabou de aceitar Jesus, está desviado, ou você quer levar esse projeto para alguém, o que você vai fazer? Tem aqui o endereço da página da nossa igreja. O que você vai fazer é entrar em contato na página da igreja e você vai dizer lá, olha, eu quero uma casa de paz. Vão fazer contato com você e assim que possível, a gente vai marcar uma visita, assim que possível, por causa dessa crise que temos vivido. Nós vamos deixar o seu nome guardado na fila de espera e assim que possível nós vamos até a sua casa enviar essas pessoas para conversar e explicar melhor sobre esse projeto que vai abençoar a sua família. Então é só deixar o seu nome, só dizer que você quer uma casa de paz. E aí nós poderemos entrar lá. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Uma parte aqui eu enrolei.